Longe de casa, espalhados por mais de 70 países ao redor do planeta, eles abrem mão de uma carreira promissora em nome do ideal da profissão. Estamos falando dos Médicos Sem Fronteiras, voluntários de uma organização que ganhou o merecido respeito na comunidade internacional. Conosco aqui no Cidadania, Vitória Ramos, assessora para Assuntos Humanitários do Brasil, vai contar para a gente um pouco da história e da atuação desses milhares de abnegados benfeitores. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada, Paula. Agradeço a Cidadania pelo convite, por estar aqui hoje. Bom, a gente sabe que a organização nasceu em Paris, em 1971, numa junção de médicos e de jornalistas interessados em promover a assistência humanitária, assistência em saúde ao redor do mundo, principalmente para populações carentes, vítimas de conflitos. O mundo vivia, então, naquela época, a Guerra do Vietnã, vítimas de catástrofes, de epidemias e catástrofes ambientais. E, de tal modo, a organização se tornou importante e conhecida que, em 1999, chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O que você poderia contar mais da história dessa organização? Como você bem disse, a organização foi criada em 1971 e ela teve origem realmente na França. Foram médicos e jornalistas também, isso é importante notar que foram jornalistas franceses também, que muito tocados por uma guerra que acontecia, na verdade, na Nigéria, que não havia nenhum tipo de comoção internacional, não havia muita informação sobre isso. Eles, tocados por isso, resolveram ir até lá e testemunhar o que estava acontecendo e oferecer cuidados de saúde a uma população que estava em completa exclusão de saúde. Então, esses médicos e jornalistas não só levaram os cuidados de saúde, mas também tentaram denunciar para a comunidade internacional o que estava acontecendo e assim formou-se Médicos Sem Fronteiras. Desde então, a organização já atuou em diversas catástrofes, conflitos, epidemias, em vários lugares do mundo. E a sede hoje é em Genebra, na Suíça, né? Hoje nós somos uma organização internacional, na verdade. Nós temos vários centros operacionais, que a gente chama, que são nossas grandes unidades, em várias localidades na Europa, que organizam todos os nossos projetos no exterior, mas temos também escritórios, como temos aqui no Brasil, que fazem parte desses centros operacionais. São 5 centros operacionais. Agora, o que me chamou a atenção é que, lendo um pouco sobre a história, na pesquisa que eu fiz antes do programa, eu notei que houve uma certa... que o MSF, que é o Médicos Sem Fronteiras, ou a organização Médicos Sem Fronteiras, realizou uma certa crítica com a Cruz Vermelha Internacional, porque no sentido de que a Cruz Vermelha era menos intervencionista, ou seja, a proposta, então, da Médicos Sem Fronteiras, era de uma intervenção mais protagonizada, mais direta. O que você podia falar sobre isso? Nós, Médicos Sem Fronteiras, nós somos regidos por 3 princípios. São os princípios da independência, imparcialidade e neutralidade. Nós não temos vínculo nenhum com governos, com estados, e isso permite que a gente atue com independência em vários desses contextos. Por exemplo, em casos de conflitos armados, se a gente tivesse algum vínculo com algum governo que pudesse ter alguma parte naquele conflito, a gente poderia não ter acesso a populações que estavam negligenciadas. Então, a gente a gente preza por esse princípio da independência, por isso nossos financiadores são mais de 90% pessoas físicas, né, e são doações privadas. Então, para a gente permanecer esse vínculo da independência. Antes da gente entrar nesse capítulo aí, eu queria que você e os espectadores acompanhassem um vídeo aqui que a produção preparou para a gente ter uma ideia, assim, das localidades e também do trabalho que os Médicos Sem Fronteiras realizam. Tá, e a gente vê que estamos aí, provavelmente uma distribuição de vacinas na África, muito provavelmente, eu não conhecia, olha, problemas de deslocamento, teve uma estrada muito esburacada, ali atravessando até no meio da floresta. Está correto isso, essa minha observação? Isso mesmo, se eu não me engano, esse é um filme que a gente tem chamado Caminhos da Vacina, que mostra um pouco essa logística da nossa distribuição, no caso de uma campanha de vacina na República Democrática do Congo, se não me falha a memória. Que é ali na África Ocidental, né? E aí a gente mostra, esse filme é interessante porque esse aqui já é o caso do Ebola, né? Isso, o vírus Ebola. Já mudou o filme. Nós fomos a principal organização que respondeu à emergência do vírus Ebola.
Aí, mais uma vez, eu acho que já é o tratamento, a hidratação, aí provavelmente uma coleta de sangue para identificar a pessoa aí, se há algum problema. Aqui, já em português, deve ser isso aqui no Brasil, não? Não, esse foi, acho que é no México, nos nossos projetos com doença de Chagas. Sei. Aliás, aqui no Brasil tem algo muito importante, que é uma atuação em parceria, se não me engano, com a Fiocruz, né? Que é no caso dos medicamentos para doenças negligenciadas, né? Aqui provavelmente temos uma imagem daquelas pessoas que tentam fugir da África com direção à Europa, né? Eu não sabia que os Médicos Sem Fronteiras atuavam aí também. Sim, a gente com parceria com outras organizações temos embarcações, né, barcos que fazem esse resgate de pessoas no mar e conseguem atender na própria embarcação a emergência ali. E essas embarcações são financiadas pelos próprios voluntários, pelas próprias pessoas que apoiam a organização. Isso aqui não faz parte de governo nenhum. Quer dizer, isso aí não é afetado. Por exemplo, a gente soube que recentemente na Itália as verbas para esse tipo de resgate e assistência a esses náufragos e pessoas que tentam a travessia da África para a Europa foram reduzidas. Então, para vocês, isso não afetou nada, né? Porque a gente atua justamente onde não há atuação de ninguém, né? Claro que antigamente a gente não tinha embarcações para fazer resgate no mar, mas por conta dessa necessidade, quando a gente viu que tinham pessoas se afogando, milhares de pessoas morrendo, a gente viu que era hora da gente atuar de uma forma mais especial naquele momento, mais efetiva, né? E aí a gente... Agora, Vitória, a gente tem aqui também alguns dados sobre o quantitativo de ações humanitárias desenvolvidos pela Organização Médicos Sem Fronteiras, que eu vou pedir que a produção coloque uma arte para que a gente veja aqui um balanço do ano 2016, porque acho que não temos ainda o balanço de 2016. Estamos fechando agora. Está fechando agora. Foram 9,7, quase 10 milhões de consultas, 2,5 milhões de casos de malária foram tratados, vacinas foram 2 milhões e 200 milhões, 2 milhões e 200 mil aplicações de vacinas, 2 milhões e 200 mil aplicações de vacinas, ou pessoas vacinadas, 250 mil partos e 92 mil cirurgias. Exatamente. No quadro seguinte, nós temos aqui a questão do financiamento, como são o quantitativo da estrutura, são projetos em mais de 70 países, né? E temos esses 38 mil profissionais atuando, eu acho que não são apenas médicos, vamos ser justos, que são também outros, são enfermeiros, são assistentes, são pessoas que se encarregam de sair divulgando, como a gente viu aquele rapaz com um megafone lá na África. Mesmo. Né? Inclusive, dessas 38 mil, 32 mil pessoas são funcionários do país, do local que a gente está atuando. A gente tem os nossos funcionários, né, os estrangeiros internacionais, que atuam em vários países, mas a gente também faz o recrutamento no local do projeto. A gente vê aqui que 90% das contribuições são doações individuais. E o que eu depreendo disso? Que é a credibilidade na instituição. Porque quando não são empresas que estão doando, né? Vocês divulgam na televisão, aqui no Brasil, alguns pequenos institucionais, né? A gente tem, a maior parte dessas doações são de pessoas individuais. Pessoas físicas. Pessoas físicas, mas a gente também aceita doações de empresas, desde que não sejam empresas, por exemplo, da indústria farmacêutica, da indústria armamentista, da indústria do tabaco e da indústria extrativista. Então, por razões óbvias. Por razões óbvias, justamente. Vocês estariam comprometidos. Mas o grosso mesmo dessas doações são de pessoas como nós, como os telespectadores. Tanto que chama a atenção o dado de que de um total de 6 milhões e 100 mil doadores no mundo, 400 mil são no Brasil, onde a doação individual não é exatamente uma prática muito difundida. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. A Médicos Sem Fronteiras é uma das principais organizações no Brasil hoje que tem esse tipo de angariamento de fundos, né, de captação de recursos. Agora, Vitória, como essas pessoas podem se voluntarizar? Existem médicos brasileiros também em outros países participando dessa, entre aspas, força-tarefa do bem? Sim, com certeza. A gente, além
nesse nosso escritório do Brasil, além dessa captação desses recursos, né, de conseguir apoiadores, a gente tem uma parte que trabalha com o recrutamento de profissionais. Hoje são mais de 200 profissionais brasileiros que estão atuando em nossos projetos ao redor do mundo. E não são só médicos, como você bem falou. São enfermeiros, são até mesmo engenheiros, profissionais de administração, de finanças. Quais são os critérios de escolha e como essas pessoas podem se voluntarizar? Vamos começar pelos médicos. Na verdade, qualquer profissional, o processo é o mesmo. Você pode entrar no nosso site, que é o www.msf.org.br, e lá tem uma aba de trabalho conosco e você vai ver todas as informações. Na verdade, é um processo bastante rigoroso. A pessoa manda o currículo, o seu currículo é analisado e a pessoa tem que ser um profissional formado, com graduação, e tem que ter no mínimo 2 anos de experiência. No caso dos médicos, a residência médica conta como experiência. E aí esse currículo vai ser analisado, a pessoa vai ser contactada para uma primeira entrevista por telefone e conforme ela for evoluindo no processo, ela vai também ao nosso escritório ser entrevistada, fazer exercícios e se ela passar em todos esses processos, ela pode ser chamada para fazer parte desse nosso grupo. Qual a duração desse processo de seleção? Desde a inscrição da pessoa até ela ser habilitada ou aceita para Não é participar? muito longo o processo. 6 meses, 1 ano, mais ou menos? Pode ser menos até. E também ela não vai... Desculpa. Perdão. A pessoa se candidata, se submete a essa seleção e aí ela pode ser aceita ou não, né? Sim, ela pode ser aceita ou não. Sendo aceita, ela vai fazer parte desse grupo de profissionais e ela pode ser chamada para atuar em uma emergência. E existe um passaporte especial, alguma credencial que a organização forneça para que o médico vá trabalhar em outro país? Não existe um passaporte, mas a organização vai fornecer todo o processo, apoiar no processo burocrático, por exemplo, que a gente sempre tem que passar para conseguir vistos para a pessoa ficar, dependendo da duração, né, do projeto, dependendo das políticas do país que ela vai. Então, a gente tem todo esse apoio para conseguir os vistos da pessoa. Eu vou pedir que você repita o site para aqueles que estão nos assistindo se sintam estimulados a se candidatar. É www.msf.org.br. Ok. Então, eu vou voltar à pergunta anterior, que me faltou algum dado aqui, que é o seguinte. Mais de 70 países, mas esses países são países pobres ou países que passam por algum tipo de dificuldade, se não são países pobres. E como é que esses países se candidatam e qual a interlocução que a organização tem com o governo desses países? Médicos Sem Fronteiras trabalha baseado estritamente na necessidade, na urgência, numa crise humanitária. Então, sim, em geral, são países, né, em que você tem um colapso do sistema de saúde, em que o Estado não possa responder por aquele problema. Então, faltou essa possibilidade do Estado ou de outras organizações que atuam no local responderem, a gente vai entrar. Mas, por exemplo, a gente está em países também de renda média, como Bolívia, como México. Inclusive, na questão dos refugiados na Europa, a gente também teve atuações pontuais. Como é que nesse caso, por exemplo, vocês estão no sul da Europa, vamos supor, na Espanha, lá em Tarifa, ou lá na Sicília, na Itália. É evidente que os Médicos Sem Fronteiras dispõem de passaporte, mas eles estão habilitados para trabalhar naqueles países como médicos ou como é que é a atuação deles? A gente só vai atuar dentro da legalidade, né? Então, sim, os médicos só vão a trabalhar no momento em que eles puderem atuar como médicos naquele país. Então, a gente está sempre atuando dentro da legalidade em que é permitido. Ou seja, é necessário que o diploma de médicos e de outros profissionais brasileiros seja reconhecido nesses países? E há alguma atuação da organização no sentido de permitir que isso aconteça? A gente dá todo o apoio burocrático para que tudo isso seja permitido. A gente também tem muitos médicos locais, né, no país em que a gente está atuando. Por exemplo, em países do Oriente Médio, você tem altíssima qualidade profissional. Até pela qualidade, pela dificuldade da língua, vocês devem ter um contingente muito grande de profissionais da própria localidade. Com certeza, né? Com certeza. É o grosso mesmo dos nossos profissionais. Para facilitar a atuação. Agora, eu queria que você citasse que tipo de dificuldade, por exemplo, esses profissionais, sobretudo os médicos e enfermeiros que não são da localidade, passam nesses lugares. É até risco de vida, né? Tem o risco de vida, mas a MSF tem uma política de segurança muito
robusta, muito que apoia totalmente o profissional. Então, na verdade, o profissional de Médicos Sem Fronteiras está totalmente coberto ali, praticamente totalmente. É claro que imprevistos podem acontecer, mas nossos incidentes de trabalho são muito pequenos, considerando toda essa quantidade de pessoas que trabalham com a gente. Mas existem políticas de segurança muito firmes, dependendo do local de trabalho. Vocês estão presentes na Síria, por exemplo, também? Na Síria é um país em que é bastante complicada a nossa atuação, né? A gente sempre, às vezes entra, sai, a gente apoia muitos hospitais e coisas que estão acontecendo dentro do país, mas a gente tem dificuldades de acesso. Um dos maiores desafios que a gente tem hoje é a dificuldade de acesso às zonas de conflito, como a Síria, por exemplo. Fale um pouco da atuação da organização aqui no Brasil. Com relação a com respeito a essa parceria no sentido da produção de remédios para doenças negligenciadas. Explica para a gente o que é isso. Então, Médicos Sem Fronteiras trabalha com algumas dessas doenças negligenciadas. Na verdade, as doenças negligenciadas são uma lista de doenças que a OMS institui, né? Hoje em dia são 20 doenças. Você poderia citar algumas delas? Além de malária, por exemplo, a gente tem doença a de Chagas. leishmaniose, doença de Chagas, agora a gente tem recentemente a picada de cobra, que não é, na verdade, um envenenamento pela picada de cobra, que não era uma doença negligenciada, que por conta do nosso trabalho também de pressão na OMS foi incluída no ano passado, e é a doença tropical que mais mata no mundo. São 100 mil casos de morte por envenenamento de... Eu acho que na Ásia, aqui no Brasil, nem o quantitativo talvez não seja nem tão grande. Mas na África, por exemplo, é um problema enorme. Você tem um problema enorme de produção de soro antiofídico, por exemplo. Talvez seja necessário explicar para o telespectador que essas, em geral, são as doenças que os laboratórios, os grandes grupos da indústria farmacêutica, não se interessam em pesquisar e fabricar remédios, porque os remédios são baratos. São baratos, geralmente são doenças que afetam populações populações negligenciadas também, né? Populações que não têm recursos para comprar seus próprios medicamentos, populações que vivem em situação de pobreza. Então, não há lucro, geralmente, envolvido no remédio para essas doenças. E como é que a MSF vai lá e cutuca o governo, as organizações institucionais tradicionais da indústria farmacêutica para, precisa fazer isso aqui? Um dos trabalhos Quais são os meios que vocês usam para convencer? Esse é um dos trabalhos que a gente realiza mesmo, de cutucar os governos e as empresas farmacêuticas também, para conseguir acesso a esses medicamentos, né? Então, a gente criou, por exemplo, com o Prêmio Nobel da Paz, a gente criou uma campanha de acesso a medicamentos que trabalha só com essa parte de identificar quais são os principais gargalos e está pressionando os principais atores para que produzam um medicamento que está para ser extinto porque ninguém tem interesse em produzir, ou para abaixar o preço de um medicamento que é muito alto e que ninguém vai comprar e que não tem condição de chegar na população que mais precisa. E agora, aqui Desculpa. Não, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem trabalhado no caso da doença de Chagas, que é uma doença que o Brasil produz, o medicamento que se tem hoje em dia, mas é uma doença em que as pessoas... você nem conhece quem são as pessoas que têm a doença de Chagas. É uma doença que... Pode permanecer assintomática durante Pode permanecer assintomática e é uma doença crônica. Como você teve o controle, né, você tem poucos novos casos, você deixou uma população que já foi infectada há muitos anos. Que é aquela população contaminada pelo barbeiro, né? Exatamente. Que é o transmissor do... Sim, pelo barbeiro, mas, por exemplo, a doença de Chagas também pode passar da mãe que tem a doença para o bebê. E, por exemplo, não temos no CRIT pré-natal o diagnóstico para a doença de Chagas. Principalmente na região amazônica, ali no Amazonas, no Pará, em algumas regiões do Rondônia, a região amazônica hoje é a região que você tem um pouco maior número de novos casos, assim, né, dos casos agudos que a gente chama por conta de alguma transmissão ali pela ingestão de alimentos contaminados. Agora, nesse ano de 2018, vocês vão focar na questão da desnutrição. Não é isso? Isso, a gente trabalha, desnutrição é um tema que sempre foi muito transversal para Médicos Sem Fronteiras, né? Em todos os nossos projetos, a gente tem, de certa forma, um trabalho com desnutrição. Por exemplo, numa campanha gigante de vacina como essa, a gente vai aproveitar também para estar olhando aquelas crianças ali para ver se elas podem estar num caso de desnutrição ou não e fazer um tratamento até também preventivo nesses casos. Desses médicos ao redor do mundo e aqui também no Brasil, vocês recrutam mais que especialidades ou mais médicos generalistas, clínicos gerais, pediatras? A gente está aberto para quaisquer especialidades. A pessoa entrando no site, não existe assim, ter uma vaga aberta. Não tem limite, assim, né? Qualquer pessoa pode entrar no site e se candidatar. Não tem um edital, né, específico para a vaga.
Ou seja, Mas eles vão ser chamados conforme a necessidade do local. Quem é responsável pela entrevista, pela avaliação do currículo, por checar se essa pessoa é realmente hábil, se tem competência para atuar lá no lugar onde ela vai? A gente tem toda uma equipe de RH internacional que faz somente isso, não só analisar os currículos que chegam, mas também cuidar da carreira daquelas pessoas que estão já no projeto, né? Então, qualquer tipo de problema que a pessoa tem, ela pode contactar esse profissional que está aqui, que vai dar toda a atenção. Para os médicos e profissionais brasileiros, é essencial ou pode ser obrigatório que falem uma língua estrangeira, inglês, francês? Isso é uma questão importante. Sim, tem que falar pelo menos inglês ou francês. Se falar os dois é melhor ainda, mas tem que pelo menos uma das línguas tem que ter proficiência. Então, quem tiver interesse em trabalhar com Médicos Sem Fronteiras também pode, já pensando nessa carreira, se tentar estudar aí para incluir isso também no seu currículo. Qual o perfil do candidato, qual o perfil da pessoa que se candidata a trabalhar no Médicos Sem Fronteiras? O perfil da pessoa, além de todos esses pré-requisitos da experiência, de saber falar a língua, é uma pessoa que tenha também os valores da organização, né? Que saiba compartilhar esses valores, que é uma pessoa, a gente fala que é voluntário no sentido de que a pessoa está ali porque ela quer. Mas é um trabalho que é remunerado também, né? A pessoa não vai trabalhar de graça como muitas pessoas pensam. É um trabalho que não é... A gente não paga o valor do mercado, muito provavelmente, é um valor abaixo. Por isso também é voluntário, nesse sentido de que a pessoa está aceitando um valor menor para fazer um trabalho em que ela acredita, né? Então, essa pessoa vai receber um salário mais ajuda de custo durante todo o período que ela tiver no projeto. Qual o período estabelecido para que esse profissional fique atuando fora do Brasil? Isso vai variar muito de projeto a projeto do esquema que a pessoa recebeu. Então, por exemplo, profissionais como cirurgiões, que têm um trabalho muito extensivo, muito cansativo, eles têm projetos mais curtos, um mês, coisa pequena. Outros profissionais, antropólogos, por exemplo, que também podem fazer parte, trabalham com promoção de saúde, eles provavelmente vão ficar um período um pouco maior, 4, 6 meses. Tem profissionais que podem ficar 1 a 2 anos, dependendo se é um cargo de coordenação. Então, vai variar muito esse período. No caso de um cirurgião, conforme você citou o exemplo aí, vocês dispõem de estrutura mini hospital para que sejam feitas cirurgias de apoio? A gente tem também os nossos profissionais logísticos e de supply, né, que vão fornecer toda a estrutura que a pessoa precisa. A gente tem capacidade de montar... De suprimentos, né? De suprimentos, desculpa. A gente tem essa capacidade de montar. Recentemente, a gente montou em 3 semanas um pequeno hospital em Bangladesh para receber os refugiados Rohingya que estavam vindo de Mianmar. Vitória, muito obrigado pela sua presença, bom trabalho, boa sorte para essa atividade tão nobre que é essa exercida pela Organização Internacional Não Governamental Médicos Sem Fronteiras. Obrigada a vocês pela oportunidade. Você gostou dessa entrevista? Não gostou? Quer sugerir outro tema ou convidado? Mande sua sugestão para nós. O WhatsApp é 61999661616. Pelo telefone, ligue de graça, é 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.